Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Estevam, do canal Rede Ebsat TV. E estou aqui para trazer notícias do Flamengo, do mais querido do Brasil. E vamos começar com uma notícia aqui, que o Flamengo é o time mais desfalcado pela convocação da seleção brasileira. Bom, Rodrigo Caio e Gabigol participarão dos amistosos com Senegal e Nigéria, enquanto que Reinier disputará o Mundial Sub-17. Então vamos entender um pouco. A convocação da seleção brasileira causou novamente polêmica ao desfalcar jogadores importantes de diversos times pelo país. E o Flamengo poderá perder 7 jogadores. Então são Reinier, Gabigol, Rodrigo Caio, Arrascaeta, Beril, Pires da Mota. E além de Gerson, que pode também desfalcar pela seleção brasileira Sub-23. Rodrigo Caio e Gabigol estarão com o grupo da seleção, né, que enfrentará a Nigéria em amistosos, que acontece nos dias 10 e 13 de outubro. Portanto, a dupla não poderá vestir a camisa do Flamengo nas partidas da 24ª e 25ª rodada. No dia 10, o rubro-negro recebe o Atlético e no dia 13, a equipe visita o Atlético Paranaense. Portanto, o técnico Jorge Jesus irá começar a pensar em substitutos no lugar de Gabigol. A tendência é que Vitinho e Beril briguem pela vaga. Só que Beril já foi convocado, então é outro desfalque. Vamos ficar praticamente sem ataque. Já na zaga, Tuller deve ocupar a posição de Rodrigo Caio. Apesar de Reinier não ser titular no Flamengo, o meio-atacante fará falta ao elenco do Flamengo pelo tempo que permanecerá como desfalque, porque a seleção Sub-17 disputará o Mundial da categoria e, portanto, o jogador deixará o rubro-negro a partir do dia 7 de outubro e pode ficar fora por até 10 rodadas. Em sua estreia como titular do Brasileirão, Reinier fez um gol e deu uma assistência contra o Avaí. Então tá feio o negócio. Uma coisa que eu quero assim deixar no ar. Por que eles não convocam? Convocaram 2 jogadores do Flamengo, o Rodrigo Caio e o Gabigol. Por que não convoca o Dudu do Palmeiras, que nunca foi convocado? E para os paulistas, o Dudu é o melhor jogador do Brasil. Mas eu acho o seguinte, vamos fazer uma pequena análise, né? Qual que é a parcela de culpa de CBF e qual é a dos clubes na briga do calendário? Então a gente sabe que desfalques na data FIFA de outubro trarão impactos para 2 rodadas da Série A. Então é sempre previsível, né? A discussão envolvendo o conflito no calendário do futebol nacional e não há no horizonte uma solução para um casamento sem brigas entre as partidas da seleção e as competições do país. A gritaria dessa vez, muito justa, é pelos desfalques na data FIFA de outubro, que trarão impactos para as 2 rodadas da Série A. Independentemente da opção de Tite de convocar um ou mais jogadores por clube, a responsabilidade recai sobre os ombros da CBF. É algo inerente a quem concilia a organização dos torneios nacionais e programa os jogos da seleção. Mas os clubes consentem, embora não sejam eles que confeccionam ou publicam o documento com as datas das partidas. Contribuem quando se omitem a dizer amém ao que é colocado à mesa diante de si. Então, no Brasil, desrespeita-se uma premissa básica, a hierarquia do calendário da FIFA sobre o que acontece nas associações filiadas. O exemplo europeu é claro. Lá não há a menor hipótese de haver partidas por torneios nacionais, enquanto as seleções estiverem reunidas. Então, na formatação do calendário, a CBF também precisa abrir espaços para as competições continentais. A Conmebol manda e tem primazia, até pela relevância da Libertadores e Sul-Americana. Nos espaços vazios se encaixam o Brasileirão, a Copa do Brasil e nos primeiros 4 meses da temporada os estaduais. Então o que eu acho é o seguinte, o que cabe à CBF? Definir quando haverá pausa nos calendários, né? Aquela pausa no calendário. Neste ano o Brasileirão foi interrompido para a Copa América, então, que foi disputado em solo brasileiro, né? Então, o ano que vem, com a competição marcada para a Colômbia e a Argentina, isso não acontecerá. Mais uma vez, o principal produto será afetado por causa de descoordenação de quem organiza ambas as festas. Então, a CBF está acabando com o seu próprio produto, está fazendo a competição e está acabando. Porque, veja bem, o artilheiro do campeonato, o Gabigol, não irá jogar. Então, que graça tem?
o artilheiro fora da competição. Então, está desrespeitando a sua própria competição. Isso aí eu não acredito. É só aqui no Brasil que existe esse tipo de coisa. Os clubes indiretamente avalizam. Não há uma votação direta por parte dos dirigentes para ser a favor ou contra o cronograma de partidas do futebol brasileiro. Para os que participam da Série A, o Conselho Técnico Anual decide a respeito da fórmula do campeonato. E só. Mas o pecado em relação ao calendário como um todo é a omissão. É evidente que marcar como Flamengo, Grêmio, São Paulo e Corinthians, para citar alguns dos que têm jogadores frequentemente convocados, poderiam liderar mudanças. Se não o fazem é porque conta com um respaldo da opinião pública para pressionar pontualmente a cada convocação em que se sintam prejudicados. A discussão ganha cada vez mais relevância a partir do fortalecimento técnico dos clubes, cada vez mais com jogadores selecionáveis dentro e fora do país. A CBF entende que os filiados preferem manter uma certeza robustez dos estaduais até este ano, com 18 datas, pela segurança de retorno financeiro. Nos bastidores, a entidade se defende ressaltando que não pode fazer um corte profundo nos torneios porque há contratos comerciais em vigor. Mas é fato que faltou nos últimos anos uma alta dose de vontade política da CBF para mudar. A primeira coisa que tem que cortar são os estaduais, mas por que eles não cortam? Porque significa desagradar as federações, aqueles que votam para eles, que elege aqueles que estão lá, né, vivendo bem, numa boa e ganhando um alto salário, né? Então, do voto mais pesado nas eleições da entidade. Só que foi promessa de campanha do atual presidente Rogério Caboclo que o cenário sofreria alterações. Então, nunca que eles vão dar contra quem está elegendo eles. E qual que é o maior estado do Brasil? É São Paulo, é quem mais vota. Então, justamente por isso que os clubes paulistas têm respaldo em cima da CBF e mandam. E o Palmeiras e o São Paulo, o Corinthians sempre são os times da CBF. Essa que é a verdadeira verdade do assunto, né? Mas vamos deixar de lado esse assunto e vamos para as notícias do Flamengo, né? Em Everton Ribeiro, Flamengo divulga os relacionados para enfrentar o Cruzeiro. Vamos ver a lista. Capitão rubro-negro ficará no Rio para tratar de dores no pé direito. Meia é titular absoluto do time de Jorge Jesus, a enfrentar a Araposa em busca da 7ª vitória seguida no Brasileirão. Então o Flamengo já divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Cruzeiro e a seguir seguiu viagem para Belo Horizonte, onde neste sábado às 17 horas entra em campo pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. E há um desfalque de peso. Everton Ribeiro ficará no Rio de Janeiro para tratar de uma lesão no pé direito. O clube carioca explicou com mais detalhes em comunicado emitido através da assessoria de imprensa o motivo da ausência do camisa 7 e capitão do time, de Jorge Jesus, que não treinou com bola no Ninho do Urubu nesta semana. Ainda com poucas dores no tendão calcâneo direito, Everton Ribeiro não seguirá com a delegação para Belo Horizonte. Durante a semana, o atleta intensificou o tratamento e fortalecimento no local, visando o jogo contra o Internacional na próxima quarta-feira. Campeão brasileiro em 2013 e 2014 pelo Cruzeiro, quando foi eleito o craque do Brasileirão, em ambas as edições, Everton Ribeiro tem comandado o melhor ataque do Flamengo nesta temporada, repetindo o sucesso pela Araposa. O meia, por exemplo, lidera as assistências secundárias. Os prováveis concorrentes para a vaga de Everton Ribeiro são Orlando Beril, Reinier e Vitinho. A aguardar qual será a solução de Jesus em busca da 7ª vitória consecutiva no Brasileirão e a manutenção da liderança da competição. Então os relacionados foram Beril, Bruno Henrique, César de Arrascaeta, Diego Alves, Felipe Luiz, Gabriel Barbosa, Gabigol, Gerson, Hugo, João Lucas, Matheus Tuller, Pablo Marri, Pires da Mota, Rafinha, Reinier, René, Rodolfo, Rodinei, Rodrigo Caio, Vinícius Souza, Vitinho, Vitor Gabriel e William Arão. E além do técnico Jorge Jesus. Mas é isso aí, galera. Essas são as notícias do Flamengo. Então, em breve nós voltaremos com mais notícias. Quero agradecer a todos aí pela presença no canal. E um forte abraço e até a próxima!